Vocês querem sair do protocolo que eu sei, né? Vocês querem falar de um Kobe Bryant, né? Vocês querem falar de um Michael Jordan, vocês querem falar de um Magic Johnson, ainda mais vocês que são Lakettes. Como não falar de Kobe, como não falar de Magic Johnson, Abdul-Jabbar, talvez. Fique à vontade, senhores. Os últimos minutos são seus para sair do protocolo e sair desses anos 2000, porque olhando para o rostinho de cada um de vocês, tá faltando alguma coisinha aí, né? Se vocês me dão licença, deixa eu começar então essa sessão aqui. Eu queria começar falando daqueles que não entraram, cara, que eu lembrei de alguns que não entraram, pensei que tive alguns insights aqui. Um cara que é considerado talvez meio frio, mas que teve momentos de auge na NBA, de grande destaque, foi Grant Hill, cara. Grant Hill não entrou nessa lista aí, né? Um cara que talvez não devesse entrar, realmente, mas é um cara que teve bastante destaque. Eu me lembrei dele aqui agora, um cara bastante importante. Outra coisa que eu pensei aqui, dei uma pesquisada aqui enquanto vocês falavam para poder ter certeza do que eu ia dizer, que do Dream Team, apenas 2 jogadores não entraram nessa lista, que foi o Chris Lettner, porque ele era universitário, nem tinha uma carreira muito... Obviamente, estava começando a carreira dele, né? Basicamente, ele ia entrar no profissional, acho que no ano seguinte ele acabou entrando no basquete profissional, né? Na NBA, de fato, o Chris Lettner acabou entrando, depois na NBA ele já não fez muita coisa, e, né, como profissional, e o Chris Mullin, jogador do Indiana Pacers, é o profissional, vamos dizer assim, então o único profissional, de fato, que não entra nessa lista. Era um cara importante ali do Indiana Pacers, junto ali com outros, eu não vou lembrar agora, o Indiana Pacers na época do Antonio Davis, né, uma galera da pesada ali, junto com o Red Miller, obviamente. Então o Chris Mullin era um destaque. Outro cara que eu lembrei aqui, Mark Price, armador, exímio atirador de 3 pontos do Cleveland Cavaliers também, mas talvez por não ter ganho títulos, né? Por exemplo, eu questiono a presença de Paul Pierce. Será que é porque eu fiquei com ódio dele quando o Boston ganhou a final do Lakers? Pode ser. Será porque eu acho que foi um mico ele fazer turnê de despedida pouco depois que o Kobe fez? E acho que foi uma coisa esvaziada, que não tinha muita razão de ser? Porque, não sei, posso ter levantado uma polêmica aqui, mas Paul Pierce acho que foi importante ganhar o título tudo, mas um pouco menos, né, Paul Pierce? Talvez, desculpe eu estar levantando uma polêmica muito grande. E desses caras aí importantes que entraram de fato e que eu gosto muito, cara, não vou te ver numa olhada de Kobe Bryant, porque eu vou perigo me emocionar aqui, porque eu já comentei a minha relação com o jogador Kobe Bryant e o que foi minha relação com a perda dele. Então eu prefiro falar do Allen Iverson, um cara muito especial. Eu lembro que tinha umas latinhas da Sprite comemorativas ali, da NBA, ali no final dos anos 90, e tinha o Kobe, tinha a latinha do Kobe, tinha a latinha do Iverson, antes dele ter as trancinhas ali. Então eu lembro que foi um cara muito importante, muito inovador para a NBA até, né, pelo estilo e tudo, a ligação com o rap muito forte, isso também me chama muita atenção. Então Allen Iverson é um cara que eu destaco bastante dessa época aí, dos anos 90, né, e que entrou nessa lista. Deixa eu ver se tem mais algum que poderia falar. Falaram do Patrick Ewing, Alonzo Mourning, né? Alonzo Mourning entrou? Eu tava olhando aqui, não, eu acho que não. Olha só, é outro cara importante. Eu acho, tá? É muita gente que eu tava olhando. Daqui a pouco eu dou uma olhada aqui e confirmo. Então, também foi campeão, jogava naquele time do N-Wade, né? Alonzo Mourning. É verdade, chegou a ser campeão. Era mais reserva, né? Já tá final de carreira. Já tava final de carreira. Acho que o Shaquille O'Neal era o titular, né? Que o Alonzo Mourning era reserva, né? Era pivô também, na verdade, né? Isso mesmo. Então é isso aí, são os caras que eu relembro. Tem muito nome aí, a gente, né? O Anderson falou da gente falar de Kobe Bryant, de Michael Jordan. Cara, dispensa comentários, né? A gente pode fazer uns 20 programas aqui para falar desses caras e vai ter muita coisa para falar de Michael Jordan, de LeBron James. Toda vez que eu assisto The Last Dance, tem uma coisa nova que eu não lembrava que ele tinha falado. Toda vez que eu pego o livro do Kobe que eu tenho aqui, tem uma coisa que eu não lembrava que ele falava, né? Então o detalhe que eles, né, todo o detalhe que eles levavam para o jogo, todo esse trabalho que eles faziam no dia a dia, todo o sacrifício que eles faziam para chegar onde chegaram, é o que manda, né? Mas realmente o que mais chamou atenção, Anderson, é esses caras que ficaram fora, né? Eu tava vendo uma lista aqui agora, que eu dei uma procurada. Dwight Howard é um cara que chiou muito ter ficado fora, né? 8 vezes All-Star, 8 vezes melhor jogador no lista, né, de melhores jogadores da NBA, né, no melhor time da NBA, 3 vezes defensor do ano e campeão em 2020. Então ele tem todos
as insígnias, né? Vamos levar para esse lado para entrar nessa lista, mas não tava. Talvez porque foi um cara que nunca foi, sei lá, um franchise player. Em Orlando ele foi, mas um cara que, né, não era um franchise player com impacto tão grande, apesar que na época que ele era um queda dele, André? Será pela que ele queda, caiu talvez. muito? Exato. Eu vi aqui Vince Carter, né? Mais de 25 mil pontos, jogou aí não sei quantas mil temporadas, né? Também não ganhou um título. Tony Parker, 4 vezes campeão da NBA, 4 ou 5, acho que 4, se eu não me engano, né? Só que também um hype muito pequeno, né? Um cara tipo... Mas se você comparar ele com o Dirk Nowitzki, tudo bem que o Dirk foi MVP de final, né? Em 2011, então... Mas eu acho que o Tony Parker em 2007 também foi MVP de final, viu? Me ajudem aí nessa pesquisa, mas eu acho que o Tony Parker também foi MVP de final. Então, cara, também o Tony Parker foi 4 vezes, né, campeão da NBA com Greg Popovich, né? Então foram alguns nomes aí que eu vi e que deveriam estar nessa lista. E dou um destaque grande aí para esse Tony Parker. Eu acho que essa questão que o Spurs era um coletivo muito forte, né? Então, exato. Até quando o Kawhi Leonard foi MVP de final, ninguém ainda falava que o Kawhi Leonard ia chegar a ser o que é hoje. Porque não, ele foi o destaque daquele coletivo por ter marcado o LeBron James, né? Por ter anulado, entre aspas, né? Se é que tem como anular um LeBron James. Então, é isso, cara. São essas os caras aí, Anderson, que eu acho também que deveriam estar, né? Mas, infelizmente, não fazem parte dessa lista. Vocês concordam que o Klay Thompson fora da lista? Porque você falou que o Dwight Howard ele ficou meio tristão. O Klay falou, né? Ele falou que, como eu estou fora dessa lista de 75, não é possível que existem 75 jogadores melhores do que eu. Ele disse isso. Vocês concordam com essa indignação do Klay Thompson, que também tem títulos na bagagem? Cara, em partes, hein, meu, sei, porque é um time, o Golden State se explodiu, né, nos últimos anos e tudo, e eu percebo que às vezes na lista aqui, eles colocaram jogadores para representar determinados times, às vezes quando o time era muito especial, entrou mais que um jogador e tudo. Eu não sei, eu olho aqui, por exemplo, Kevin McHale, será que o cara foi tão bom assim, cara, o pivô do Boston Celtics? É difícil, cara. Mas, talvez pelo fato... Né, mas fez parte de uma época do Celtics muito gloriosa, né? Isso pesa muito, mas talvez o Klay Thompson seja aquele coadjuvante estrela, né? Que talvez, se fizer uma lista na NBA 100, quando fizer 100 anos, certamente ele vai estar. Mas como ele ainda atua, né? E talvez não tenha feitos, por exemplo, como o Russell Westbrook, que é um cara que está muito abaixo de Klay Thompson em termos de decisivo, em termos de finais, mas que tem uma estatística de triplos-duplos que diferencia ele de todos os outros, né? É o cara que mais tem triplos-duplos na história da NBA. Então, tem esses critérios, né, Fábio Anderson, que a gente não sabe exatamente quais os critérios que foram utilizados que, né, que acaba causando aí essa posição. Confusão. Será que posição, a hora que os caras sentaram ali, já tem tanto dessa posição, a gente precisa pôr uns pivôs, como foi o exemplo que o Fábio falou agora, né, sobre o do Boston. Ele era um pivô, então, tem que pôr um pivô na lista, tem que pôr um armador na lista, então talvez seja isso também, às vezes na posição do Klay, né, já tenha sido muita gente. Os caras da posição 1, 2 e 3, até 4 hoje, que é muito versátil, né, que é o ala pivô, eles são o que eles chamam lá de, né, quando o cara faz mais que uma função, que eles chamam de all-around player, né? O cara que tá em todo lado, o cara que faz tudo. Então o cara arma, o cara pega rebote, o cara passa, o cara arremessa. Que é o Curry, que é o LeBron, que é o Kevin Durant, que é o Kawhi Leonard. Óbvio, né? Um tem uma especialidade aqui, o outro tem outra ali, mas eles conseguem fazer tudo isso. O cara que é pivô, que não é o caso do Klay Thompson, é muito difícil ele ser um all-around player que não seja o pivô moderno, o Jokic, né? Que passa, que pega rebote, que arremessa de 3, de 2. Então talvez tenha sido isso sim, Anderson. E tinha muito cara da posição 1 e 2, que é a posição do Klay Thompson, acabou causando isso. Mas a gente só vai saber com os critérios, né,
quando a gente souber os critérios que eles usaram. Mas se fosse na minha lista, ele e o Klay Thompson estariam. Só que agora você vai me falar o seguinte: Draymond Green não tá. Tá, ele não é um cara, tipo assim, tão habilidoso, tão arremessador, mas não é uma peça fundamental para esses 3 títulos também? Então, aí pesa aquela coisa do preconceito com a história recente. Por exemplo, será que eu posso estar cometendo um pecado aqui? Eu vi pouco esse cara jogar, eu vi falar, óbvio, muito bem dele, mas talvez a gente pesar daqui a alguns anos e olhar, é que aquele time era muito foda, tô indo contra meu próprio coração. Mas James Worthy era um cara que tinha um papel muito parecido com o do Draymond Green. E foi um cara muito vencedor também. O Draymond Green tá na lista. Papel. Tá na lista, James Worthy tá na lista. Então você sabe, James Worthy junto com o Magic Johnson, né? É da época do Johnson, né? Johnson, Kareem. É do Johnson, era um cara que fazia uma diferença tremenda, né? Assim como o Draymond Green faz e assim como o Klay Thompson faz, né? Então, jamais descobriremos os critérios adotados para fazer uma lista de 70. E vamos combinar, né, gente? 75 é muito pouco. É muita. Não, mas eu acho que, por exemplo, se você faz um top 5, Anderson, fica mais fácil. Mais fácil. Um top 3. Porque você pega assim, LeBron, Jordan e Kobe. Aí um vai tirar o Kobe, vai pro Magic Johnson, o outro vai tirar o LeBron, vai pro Larry Bird. Mas agora 75 é muita coisa e você deixa muita gente de fora. Então dá muito mais bafafá. Pelo menos eu penso assim, né? É muito complicado fazer. É muito complicado você achar um critério que não é só um, são vários, porque quando a gente vê a lista, a gente tá na cara que são vários critérios. Então você tem que montar uma série de critérios, né? E de quem está e de quem não está. Ah, mas por que ele ali não vai estar? Por quê? Então ele tem que me dar um porquê que um cara bom não tá na lista. E fazer, cara, deve ser muito difícil, muito complicado. Não dá para julgar dessa maneira assim, não, mas é um baita de um trabalho, mas você vai ouvir muita coisa, porque você vai ter que explicar o porquê um tá e o porquê o outro não tá. Uma informação importante só para fechar o assunto, tá? Eu tava lendo aqui essa imagem que eu postei agora há pouco e tá escrito como resultado devido a um empate no resultado de votação, a lista de 75 anos da NBA tem 76. Eu ia perguntar isso, por que eles são 76? É por isso, então, né? Então são 76. Devido a um empate, tá escrito lá em cima bem pequenininho, não vou pôr aqui porque eles não vão conseguir ler. Devido a um empate. Exato, então são 76. Quem que empatou? Não fala. Né? Não tá escrito. Não vão falar também, né? Tá empatado em último. Peguei qualquer nome aqui, ó. George Mikan e Bob McAdoo. Mas por que eu fiquei em último? Aí você já viu que o pau vai quebrar, né? Lógico. Faz sentido. Tá vendo? É muito difícil, cara. É muito difícil. Complicado. É muito requisito, é muito critério que tem que ser feito. Só falar mais um aqui, cara, que que eu admirava bastante aqui, Dominic Wilkins, cara. Puta, como jogava bola também esse aí. Francês, né? Que eu demorei pra saber que ele era francês. Que disputou pau a pau o campeonato de enterrada com o Jordan. Saudações aí também para Dominic Wilkins, grande jogador do Atlanta Hawks. Isso aí.